Aleluia. Deus é um Deus bom. Amém? Eu nunca me canso de expressar, de expor a graça, a compaixão, a misericórdia do Papai. Às vezes eu fico perplexo. Quantos de nós, da igreja de Jesus, tentam, consciente ou inconscientemente, se desgarrar deste amor, dessa compaixão? A Bíblia diz que o amor, este amor, na realidade, é a vida manifesta, a essência da presença de Deus, do caráter de Deus dentro de cada um de nós. E Paulo fala que é tão profundo este amor, é tão abrangente, é tão extenso, que os mais sensíveis se sentem constrangidos por tamanho amor, por tamanha compaixão. Mas há uma guerra espiritual, há uma batalha nas regiões celestiais, um convencimento, uma estratégia maligna de mostrar um brilho efêmero, passageiro, luzes de neon que tem atraído parte da igreja de Jesus e tem saído do santo lugar. E quando você sai do santo lugar, isto é, quando você sai do lugar aonde a essência, a presença manifesta de Deus, e ela nos encharca com este amor. Quando nós saímos desta presença, quando nós deixamos este lugar, quando nós afastamos da presença de Deus, nós nos tornamos insensíveis, o nosso caráter vai se deformando. Eu queria, nesta noite, debaixo da direção de Deus, na graça do Espírito Santo, levar a cada um de nós entendermos, compreendermos aonde nós estamos localizados em Deus, aonde nós estamos posicionados em Deus, porque há muitas pessoas que estão dentro de uma estrutura religiosa, muitas pessoas que estão dentro de um sistema, mas nunca chegaram no Santo dos Santos. Porque quando você chega no Santo dos Santos, você tem uma posição. Mas quando você fica somente numa estrutura estabelecida, montada pelo homem, nós temos um outro posicionamento. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro da carta do apóstolo Paulo, a 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1. Consegue colocar para mim aí? 2 Timóteo 3:1, nós vamos ver até. Sabe, porém, isto o apóstolo Paulo escrevendo uma carta pastoral, filho de Paulo na fé, Timóteo, trazendo instruções, trazendo alertas, trazendo o que seria uma igreja longe de Deus.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vocês compreendem tempos trabalhosos? Últimos dias. Paulo estava falando há 2000 anos atrás. Ele estava entendendo que aquele período, aquele tempo que ele estava vivendo, a igreja estava entrando nos seus últimos dias. E vamos ver o que vai acontecer. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, desejos, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Até aí. Volta no verso 5 para mim, por favor. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele discorreu, ele expôs, ele mostrou a Timóteo tipo de pessoas, caráteres totalmente deformados, destruídos. E aonde estavam essas pessoas? Paulo está falando, destes afasta-te. Ele não estava falando de homens que estavam fora de Deus. Estava falando de homens que estavam dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto de igreja. E não é diferente no dia de hoje. Porque aí ele fala, destes afasta-te. Deste não se relaciona. Porque é homens infrutíferos, que não traz nenhum benefício para a igreja. E a igreja de Jesus hoje, ou toda uma estrutura religiosa, e nós vamos estar definindo entre igreja e uma estrutura religiosa. Esses homens, eles não trazem nenhum benefício para a igreja, eles não trazem nenhum benefício para o evangelho, eles não produzem frutos, mas eles estão dentro de uma estrutura de igreja. E Paulo está nos alertou Timóteo há 2000 anos atrás. E Jesus, falando em Mateus, ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esses homens entram nesse contexto. Eles se afastaram de um relacionamento com Deus. Eles foram seduzidos. E aquilo que eles receberam de orientação, aquilo que eles receberam de instrução, aquilo que eles receberam de unção, que num determinado momento eles experimentaram da graça, do favor, da misericórdia de Deus, chegou num ponto que eles foram seduzidos por Satanás, foram atraídos
pelo sedutor. E eles não combateram o bom combate. O bom combate, meu querido, não é com Satanás, porque esse já foi vencido, já foi derrotado na cruz, porque Paulo diz que naquela cruz Jesus despojou, naquela cruz Jesus humilhou principados e potestades. Mas dentro do homem existe toda uma estrutura que o inferno deixou. E eles não quiseram combater o bom combate. E quando nós não combatemos o bom combate, guerreando, travando a maior de todas as batalhas. E essas batalhas é conosco mesmo. O diabo vai colocando, vai transformando cada um de nós em tudo aquilo que ele descreveu e expôs para Timóteo. Porque eles se afastaram da graça. E muitos deles estavam trabalhando com Timóteo, se relacionando com Timóteo, congregando na igreja de Timóteo. Segundo alguns estudiosos, Timóteo estava na igreja de Éfeso, era uma das maiores igrejas, alguns falam de hoje 1.000, 5.000 pessoas, eu não sei. Mas era uma igreja estruturada. E Satanás vai colocando, vai infiltrando as pessoas que trabalham para ele. Ele não se manifesta com um rabinho, com um chifre, de forma alguma. Logo você iria reconhecer o diabo. Mas ele se manifesta através de pessoas. Ele tira a pessoa de dentro da igreja, tira a pessoa do reino de Deus. E quando ele tira a pessoa da presença de Deus, ele começa a estabelecer o seu caráter. O egoísmo, a ganância, a avareza, tudo aquilo que foi exposto. E essas pessoas, elas estão infiltradas dentro das igrejas e pior, em cima do púlpito. E quando eles estão em cima do púlpito, eles já não têm mais moral, eles já não têm mais a visão de reino. Paulo disse: ó rei Agripa, desde o princípio eu fui fiel à visão, eu fui fiel a Jesus Cristo. A estratégia de Satanás é deformar as pessoas, atraindo elas para ele, sem as pessoas perceberem. Ele vai colocando, ele vai infiltrando, ele vai arrancando aquilo que é de Deus, os frutos do Espírito. Quando nós falamos de fruto do Espírito, não é fruto do Espírito Santo, é fruto de um Espírito nascido de Deus, que está dentro de nós, o nosso espírito humano, nascido de Deus, é que dá os frutos. E o que acontece com uma igreja que está nesse contexto? Uma igreja infiltrada, uma igreja composta por essas pessoas. Vocês acham que elas vão dar algum fruto? Você acha que elas vão ser benéficas para o reino? Você acha que elas são benéficas para a sociedade? Você acha que elas vão desestruturar alguma coisa de reino do inferno? Não. Elas vão desestruturar a igreja de Jesus. Tentar desestruturar. Aí nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no verso 1. Nós vamos ver aonde que essas pessoas estão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona.
E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Volta no primeiro versículo, por favor. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração. No 2 também, por favor. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, e qual todos os dias, aonde que ele ficava? Na porta do templo. Todos os dias o coxo ficava na porta do templo. Vamos olhar esse templo sobre dois aspectos, sobre duas perspectivas. Todos os dias este homem estava à porta do templo e ele era coxo. Significa, ele mancava um dos pés ou lhe faltava um dos pés. Essa é a definição de coxo. Esse templo, ele era administrado, era governado por sacerdotes, escribas e mestres. E todos os dias esses sacerdotes, escribas e mestres e os discípulos dos sacerdotes que estavam dentro do templo, todos os dias eles se deparavam com o coxo. Mas eles não tinham a sensibilidade, eles não tinham a empatia, eles não tinham a visão de reino, porque eles não estavam dentro do reino de Deus, eles estavam dentro de uma estrutura religiosa. E quando você está dentro de uma estrutura religiosa, você está longe do reino. Reino significa o sacerdócio de Deus dentro de nós, a pessoa do Espírito Santo nos governando, nos levando a entender o caráter do reino, que é paz, amor, misericórdia, compaixão. Esse coxo, ele simboliza uma humanidade caída, uma sociedade caída, que vive longe de Deus. Mas toda a sociedade, ela vive diante de um templo. Você percebe isso? Você passa diante de vários templos. E esses templos, eles estão cheios, eles têm as suas estratégias para atrair pessoas, não para ser inseridas, não para ter um encontro com Jesus, não para serem transformados, não para serem impactados pelo poder do Evangelho. Mas eles são atraídos por uma estratégia, por uma dinâmica do homem. Esse templo em Jerusalém, ele era cheio, mas eles não conseguiam perceber a dor de um homem.
olhavam para eles, era apenas um coxo. Assim como parte da igreja olha para a sociedade, porque hoje a sociedade está longe de Deus. Ela é machucada, ela é ferida, ela cocheia na alma, na emoção, no espírito, nos relacionamentos. Mas parte, a igreja, a religião, ela não tem capacidade de sentir a dor que a humanidade está vivendo. Não é problema meu, porque nós estamos tão envoltos, assim como Paulo listou aqueles homens, o caráter deformado daqueles homens que não têm a sensibilidade de perceber a dor das pessoas que estão ao seu derredor. Assim como este coxo todos os dias punha a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quantas pessoas entrou, quantas pessoas passou por este homem. Mas é apenas um coxo, é apenas um mendigo. Esse coxo, ele simboliza uma sociedade caída, uma humanidade machucada, ferida, desesperada, pedindo por socorro. E parte da igreja de Jesus, que foi infiltrada, que foi deformada por homens arrogantes e gananciosos, porque o arrogante, o ganancioso, o egoísta, o prostituto, ele volta única e exclusivamente para si só. Ele não tem a capacidade, ele não tem a empatia de perceber a dor de quem está ao seu derredor. Não é problema meu, é problema da igreja de Jesus. Todos os dias, milhares de pessoas passou por aquele coxo. Você percebe hoje? Você pega a internet, virou terra de ninguém, tem muita coisa boa. E ali fazem os seus púlpitos. As igrejas fazem os seus púlpitos. Venho porque aqui você vai ser abençoado. Aqui você vai ter um carro novo, aqui você vai ter uma casa. Ouça, Paulo diz, olha, nós temos que buscar, pensar, ambicionar coisas maiores, coisas superiores. Ambicionar o coração do próprio Deus. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, as pessoas que entravam neste templo, não percebiam, não notavam, não sentiam a dor deste coxo. Há uma mescla da igreja de Jesus que não percebe a dor que a humanidade está sentindo. Não importa se a pessoa foi bem-sucedida ou está bem-sucedida, porque hoje nós temos um conceito muito errado. Olha, se ela está bem financeiramente, ela é bem-sucedida, ela foi abençoada. Isso é um conceito, isso é padrão do mundo. Qual foi a herança que o apóstolo Paulo, qual foi a riqueza que o apóstolo Paulo deixou? Todos me abandonaram. Ele disse, Timóteo, por favor, antes que o inverno chegue, me traga a capa, porque o frio é intenso. Por favor, me traga os pergaminhos, me traga os livros, para que eu aqueça minha alma, aqueça meu coração, aqueça meu espírito, Timóteo. Deus não me abandonou. A igreja
igreja não percebeu a dor deste homem. A igreja não teve a capacidade de perceber o choro, a angústia deste homem. Passavam todos os dias. As pessoas passam por você todos os dias. Quer um abraço, quer um ouvido, quer uma palavra, ou até mesmo uma lata de óleo. Eu sei que esta igreja tem comprometimento com isso. Quando eu falo igreja, meu querido, não é esta igreja, é o corpo de Jesus na face da terra. Aonde você está? Alguém está esperando por você. Ah, mas você não sabe os meus problemas. Ah, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Egoísmo, insensibilidade. Quando você se dispõe a abrir o coração, Jesus, eu quero ter os mesmos sentimentos. Paulo escreve isso a Filipenses. Olha, nós devemos trazer dentro de nós os mesmos sentimentos do Cordeiro, os mesmos sentimentos de Jesus. Nós temos que olhar para nós mesmos e ver o que é que tem, o quanto de Deus dentro de nós e o quanto de carne há dentro de nós. Aqueles homens estavam sorrateiramente, entraram dentro da igreja de Timóteo. Certamente algum tipo de dano causou. Paulo fala, não se associe com eles. Eles não têm a capacidade de sentir a dor das pessoas que estão ao seu redor. Da humanidade ferida, da humanidade machucada. Hoje há uma guerra no mundo espiritual. O comunismo quer entrar na nossa nação. O comunismo entrou na Nicarágua. Não vou falar de política, mas estou apenas trazendo o contexto que a igreja está vivendo. O contexto que nós estamos vivendo. É tempo da igreja se posicionar, é tempo da igreja se levantar, mas pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, você percebeu? É eu. E João Batista, quando viu Jesus, olha, é necessário que eu morra, é necessário que eu diminua, é necessário que eu desapareça e que ele cresça. Quando nós morremos, o apóstolo Paulo, quando teve a visão, subiu no terceiro céu, aí veio o inferno sobre ele. Disse, Deus me socorra, por 3 vezes. Deus disse, Paulo, quieta-te, eu cuido, eu amparo, eu socorro, eu te abençoo. Você depende apenas da minha graça, do meu favor. Manifesta o poder de Deus. Quando eu estou indefeso, se manifesta a glória de Deus. Este coxo é uma humanidade desassistida, desamparada, rejeitada pela igreja de Jesus. Porque os que estavam no templo, que benefício aquele coxo poderia trazer para aqueles homens?
Ele não tinha nenhum status, ele não tinha recursos financeiros. Porque os homens hoje olham para aqueles que benefício você pode trazer? Que benefício você pode trazer para a minha igreja? Que benefício você pode trazer para a minha comunidade? Esse é um pensamento, é um padrão baixo, rasteiro do homem. Isaías 55 diz, olha, os meus pensamentos são maiores, são superiores. O pensamento das pessoas do templo em relação àquele homem era um pensamento pequeno, baixo e rasteiro. Mas nós vamos ver agora o pensamento de Deus para esse homem. Joga no 3, por favor. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse a esmola. Veja bem, o diabo colocou esse homem num lugar. Prendeu, olha, você vai ficar aqui, você vai ser coxa, você vai ser um miserável, você vai ser um mendigo. Ele não tinha perspectiva, nem expectativa nenhuma. Ele vivia dentro do padrão de Deus, dentro do padrão do diabo. Assim, muitas vezes nós chegamos num lugar que a gente não vê saída. Você não vê saída, você não tem expectativa, perspectiva nenhuma. Mas os pensamentos de Deus são maiores. Os caminhos de Deus são maiores. Ele queria o quê? Ele queria uma esmola. E muitas vezes nós pensamos, agimos como mendigos. Queremos uma esmola. Você sabia? Nós nos alegramos com coisas materiais. É bom, é bênção de Deus, é suprimento de Deus. Mas diante da grandiosidade daquilo que Deus é, muitas vezes é uma esmola. Joga o próximo, por favor. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para ele, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Veja bem, aquele homem estava todos os dias. E Deus também deu uma chance para aquela estrutura religiosa, para aqueles homens pudessem, em um determinado momento, em função da palavra que eles liam Moisés todos os dias, pudessem ter compaixão. Mas Deus percebeu que eles não iriam ter compaixão. Que eles estavam enraizadas, mente cauterizada, fechada, olhos fechados e vendados, corações quebrados, fechados, endurecidos. Não perceberam o custo. Mas Deus percebeu. E Deus mandou a igreja verdadeira, a igreja nascida do Espírito e a igreja cheia do Espírito. Deus mandou Pedro e João. Notem, aquele homem queria o quê? Uma esmola. O que Deus tinha para ele? Às vezes nós ficamos diante de Deus, Deus nos dá uma esmola. Mas Deus não tem uma esmola para você. Deus tem algo maior. Os pensamentos dele é maior, os planos dele é maior, é superior. E às vezes ele vai tirar você de pessoas que não te levam a lugar nenhum, que não entendem a tua dor, que não suportam a tua história, o teu drama, a tua angústia. Deus vai te empurrar, vai te levar, ou vai colocar pessoas que vão te levantar, cheia do Espírito. Ali você vê uma igreja carnal no templo, na religião, que é insensível, que quer apenas as coisas materiais, que querem algo que você possa dar.
Mas Deus é diferente. Ele quer pessoas com o coração quebrantado, machucado, ferido, que possam receber algo que Ele tem para dar. O que você pode dar para a igreja? O que você pode dar para a igreja? É o que a igreja de Jesus pode dar para você. Recebeu, pregar o evangelho, você recebeu de graça dá. Mas muito dentro da igreja estão no contexto daqueles homens de Timóteo 3. Estão naquele contexto. Mas Deus olhou para aquele homem. Ele vai olhar para você também. Mas também, nós temos que perceber, você está dentro do templo ou você está fora do templo? Aonde aconteceu o milagre? Dentro do templo ou fora do templo? Fora. Deus não trabalha dentro da estrutura do homem. Deus trabalha dentro de uma estrutura que Ele estabeleceu no coração do homem. Aquele homem, aquele coxo olhou para Pedro e João e disse: eu vou receber uma moeda. Não, você não vai. Eu tenho algo maior, eu tenho algo superior, eu tenho algo que vai revolucionar a sua vida. E o que Pedro e João tinham? O que eu tenho, eu te dou. Não tenho prata, eu não tenho ouro, eu tenho Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está dentro de mim. E quando ele olhou para aquele homem, Pedro e João olhou dentro da perspectiva de Deus. Eu não tenho uma moeda para você. Eu tenho vida. Eu vou te sarar. Eu vou te curar fisicamente, vou te sarar emocionalmente e vou renovar, revolucionar a tua mente. Deus trabalha de forma plena, ampla, completa. Aí o coxo está dentro da igreja, o coxo está diante de você. O que você tem para o coxo? Você tem o evangelho? Você tem a vida de Jesus? Você tem a empatia, a misericórdia, a compaixão de Jesus? O que eu tenho, eu te dou. Vida. A igreja militante. O milagre aconteceu fora da estrutura do homem. O milagre aconteceu fora da religião. O milagre aconteceu fora do templo. Deus se move aonde Ele quer, da forma como Ele quiser. Ele se move aonde tem um coração chorando, aonde tem um coração gemendo. Senhor, ouve a minha súplica, o meu clamor. Aonde a igreja de Jesus está hoje? Aonde a igreja de Jesus se posicionou? Em qual contexto ela está? Em qual contexto você se encontra, meu querido? Tem algum coxo na porta da sua casa? Tem algum coxo no caminho por onde você anda? Será que nós podemos nos posicionar como Pedro se posicionou? Olha, você quer uma moeda, mas eu tenho algo maior. Eu tenho Deus em mim. Eu tenho Jesus em mim.
Eu tenho o Espírito Santo em mim. E eu te dou. E você vai sentir a dor daquela pessoa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, saia deste lugar que o diabo te colocou. Agora, Deus está olhando, está tendo misericórdia, está tendo compaixão. Deus é Deus. Ele não se move como o homem se move. Ele não vê como o homem vê. Ele não age como o homem age, porque Ele é Deus. Ter o que tem. O que Pedro tinha era Deus. Então eles viram, enxergaram, sentiram como Deus viu, como Deus sentiu a dor daquele homem. Os homens que estavam na igreja de Timóteo estavam no templo. Eles não sentiram a dor. Mas quando eles estavam inserindo dentro de uma religião, mas quando você está inserido no reino de Deus, encerrando, assim como Pedro e João, eles estavam no reino. E o reino é produtivo, o reino é fecundo. O reino dá frutos. Aonde você está? Aonde você está? No reino? Você sente a dor do coxo? Deus vai colocar coxos, se já não colocou diante de você, para ver como você vai se posicionar. Se você vai manifestar a vida do Cordeiro de Deus. Coloque-se em pé. Pai querido, nós te damos todo o louvor, porque nós estamos diante de um Deus bom, nós estamos diante de um Pai amoroso. A tua palavra diz que se o Senhor observar nossos erros, se o Senhor observar nossos pecados, certamente pereceremos. Que nesta noite, Pai, nós possamos reconhecer nossas falhas, nossas limitações e nos posicionar naquele lugar que o Senhor comprou, estabeleceu para cada um de nós em Cristo Jesus. E venhamos ser uma igreja que dá frutos, venhamos ser uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, Pai, que compreende a dor, Pai, das pessoas que estão ao nosso redor, que compreende, Pai, que cada necessidade que chega até nós é a oportunidade de nós demonstrarmos a Tua vida, manifestarmos o Teu amor, a Tua glória, o Teu poder, o bom perfume de Jesus. Toca a Tua igreja, Pai. Desperta a Tua igreja, para que se dentro de alguns, se houver as raposinhas, ó Pai, como Salomão falou em Cantares, as raposinhas que trabalham contra as vinhas, ó Pai, e que estão infiltradas, que possa haver arrependimento, ó Pai, que o sangue de Jesus possa lavar, possa purificar, possa justificar, cada um, Pai, possa se ajustar. Cada um, Pai, possa chegar num lugar
Senhor estabeleceu, Pai, de ser uma igreja, Pai, frutífera, fértil, fecunda. Espalha, Senhor, a tua glória e o bom perfume de Jesus, Pai. Eu abençoo a tua igreja, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém.